Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai falar sobre o comércio e a ocupação do espaço. A gente vai dar uma ênfase maior ao povo fenício, tá bom? Então vamos lá, capítulo 2. Depois vocês acompanham aí. Na aula passada, a gente falou sobre o comércio entre os grupos, que no início as relações de comércio ocorriam entre grupos que viviam próximos. Vocês lembram disso? Aí a gente falou da troca direta entre produtos, né, que não tinham uma especificação, né? Eles trocavam o que eles tinham, um produto pelo outro. Tinha a troca depois, né? A troca direta de produtos com valores equivalentes, em que eles começaram a pensar o tempo que cada um levava para produzir determinada coisa. E depois, no fim, a troca de mercadorias por moedas, né? Que naquela época começou a troca de mercadorias usando como moeda, no caso, a semente, ok? Então foi isso que a gente viu na aula passada, tá? Só relembrando um pouquinho para vocês. Então, olha lá. Na região do Mar Mediterrâneo, que é aí essa foto que vocês estão vendo, o comércio que atravessava longas distâncias ocorreu de forma intensa e envolveu vários povos, como os fenícios, que é deles que a gente vai falar um pouquinho agora, vai conhecer um pouquinho melhor, ok? Então vejam, nessa gravura aí. Os fenícios habitavam uma estreita faixa litorânea do mar Mediterrâneo. A região era pouco favorável à agricultura e por isso eles se dedicaram ao comércio. Então, essa área verde que vocês estão vendo aí, toda essa área verde, é o local onde ficavam as colônias fenícias, onde eles ficavam localizados, né? Por isso que fala que é uma estreita faixa litorânea. Esses traços laranja aqui são as rotas marítimas. Então, eram os trajetos que eles faziam para poder fazer o comércio deles. Os traços verdes aqui pontilhados são as rotas terrestres, né? Os caminhos que eles faziam a pé para poder fazer o comércio deles, tá? E aqui no cantinho, onde tem essa parte verde, também faz parte da colônia dos fenícios, certo? Aqui tem algumas demonstrações, olha, de produtos que eles vendiam, né? Ouro, prata, cobre, chumbo, zinco, alguns produtos, tá vendo? E tá demonstrando aí no mapinha também, se vocês observarem bem a legenda, vocês vão ver que em cada região era um tipo de produto que eles vendiam, né? Que eles praticavam o comércio, tá bom? Depois, com calma, vocês podem olhar com mais tranquilidade aí. Pode voltar, né? Quantas vezes quiser para poder olhar, tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho das embarcações. Os fenícios utilizavam velas e longos remos. Por meio delas, chegavam à Europa e à África para comercializar os seus produtos, tá? Então, no progresso de suas atividades comerciais, os fenícios tiveram grande destaque no desenvolvimento das embarcações, para que eles pudessem se colocar em contato com diversas civilizações do mar Mediterrâneo. O deslocamento pelo mar acabou firmando uma imensa rede de rotas comerciais que garantia a circulação dos vários produtos, como eu mostrei no slide anterior. Não estavam lá as rotas que eles fizeram lá em laranja com as embarcações e também as rotas terrestres, né, que eles fizeram
caminhando, que são lá as rotas verdes pontilhadas, que estão lá no mapinha, tá? Os barcos, eles eram equipados com velas e proas de madeira, onde geralmente havia representação da cabeça de um cavalo, como vocês estão vendo aí. Nessas duas gravuras, não dá para ver muito bem isso, mas eu vou mostrar já já uma outra que vocês vão conseguir visualizar bem, tá? As mercadorias negociadas eram todas estocadas no porão dos navios, tá? Então, olha lá, ali tá um navio inteiro, para vocês verem, né? No caso, navegando. E ali a gente tem a parte interna do navio, que eu coloquei para mostrar para vocês, que é onde as mercadorias, né? Nessa parte de baixo aí, ó, as mercadorias ficavam estocadas, que era o porão do navio. Essa partezinha aí de baixo é o porão do navio, tá? E ficavam protegidas em grandes vasos de argila preenchidos com areia. Dessa maneira, os fenícios conseguiam preservar a mercadoria e minimizar, né, diminuir as perdas materiais que ocorriam durante o transporte. Além deles se preocuparem com a acomodação desses bens que eles iam comercializar, os fenícios também tinham que enfrentar a cobiça de outros navegantes que cruzavam a extensão do mar Mediterrâneo. Vocês sabiam que a pirataria e os saques já eram práticas comuns ao comércio marítimo daquela época? Pois é. Por isso, algumas embarcações se deslocavam com a proteção de outros navios de guerra, tá? Justamente para se proteger. Eles eram equipados com remos, né? E eram capazes de interceptar, né? De impedir a ação de uma embarcação pirata. Então, olha lá, esse é o galé. Esse é o nome da embarcação que os fenícios utilizavam na época. Nesse exemplo, dá para ver bem a cabeça do cavalo na frente, tá vendo? Os lugares de pouso dos fenícios. Em cada ponto comercial espalhado pelo mar Mediterrâneo, havia grandes habitações de marinheiros, artesãos e comerciantes, tá? Como demonstra a foto aí. Todos eles envolvidos nessa movimentada atividade econômica. Quando as condições climáticas impediam as viagens pelo mar, tais abrigos poderiam servir de pouso durante meses inteiros a uma determinada tripulação. Foi por meio dessa estrutura que os fenícios se destacaram no campo comercial. Mas toda essa estrutura não foi capaz de controlar as riquezas que passavam de mão em mão. O controle sobre os estoques, lembra dos estoques que eu falei? Então, o controle desses estoques, os acordos comerciais, as encomendas, os preços e outras negociações teriam de ser devidamente registrados para que todo esse esforço fosse recompensado depois. Foi então que a cultura fenícia estabeleceu o desenvolvimento de um sistema de símbolos, que é o que a gente vai falar agora. Então, vejam, as moedas fenícias e o alfabeto. Então, as moedas e o alfabeto. Os fenícios puderam, com isso tudo, expandir, ou seja, aumentar a comunicação entre as pessoas. O desenvolvimento do comércio entre os fenícios aconteceu principalmente através da realização de trocas de mercadorias. Com o passar do tempo, o crescimento das atividades privilegiaram a fabricação de moedas, que facilitaram a realização de negócios.
Sob esse aspecto, né, nós devemos ainda destacar a grande complexidade do artesanato entre os fenícios. Eles também praticavam muito o artesanato, justamente para comercializar depois. Também madeiras, né, o artesanato com madeiras, tapetes, pedras, marfim, vidro e metais. Eram alguns dos produtos que atraíam a atenção dos artesãos fenícios, que eles eram muito habilidosos, né? Eles tinham muito jeito para fazer essas coisas. Outra interessante contribuição vinda do comércio entre os fenícios foi a elaboração de um dos mais antigos alfabetos de toda a história. Por meio de um específico conjunto de símbolos, que é esses aí que vocês estão vendo, tá? Esses símbolos todos aí, os fenícios puderam aumentar as possibilidades de comunicação entre as pessoas, puderam expandir isso. E aí, séculos mais tarde, a civilização greco-romana foi diretamente influenciada pelo sistema inaugurado pelos fenícios. Isso é assunto que não acaba mais, né, gente? Mas, a princípio, a gente vai até a parte dos fenícios, mas mais para frente a gente vai conseguir falar um pouquinho de cada época, talvez no quarto ano uma parte, mas no decorrer aí de estudos de vocês, vocês vão poder estudar um pouquinho de cada povo, da contribuição também de cada povo, ok? E a diversidade do comércio entre os fenícios. Então, olha lá. Aí a demonstração do comércio de mercadorias no porto do mar Mediterrâneo. O comércio proporcionou a troca de conhecimentos matemáticos, geográficos, astronômicos e de navegação também. E também eles difundiram, né, eles mostraram, apresentaram as habilidades com a produção têxtil e a mineração. Produção têxtil, vocês devem saber que é a produção de roupas, né? Trabalho com tecidos. Os hábitos alimentares também se tornaram semelhantes, como o consumo do pão, do vinho e do azeite, além de outras trocas que eles também faziam. O comércio era uma atividade necessária à vida das populações e, ao mesmo tempo, originaram muitos conflitos políticos e sociais, no que gerou a desigualdade entre as pessoas, tá? Então, nessa demonstração aí, vocês conseguem ver a prática do comércio ali, ó, né? No porto ali do mar Mediterrâneo, e quando eles começaram a ver que o negócio dava certo, começou a surgir os conflitos. E aí, lógico, como em todo conflito, sempre um lado acabava perdendo mais do que o outro. Com isso, cresceu a desigualdade entre as pessoas, tá? E é isso, pessoal. O que eu queria passar para vocês hoje era isso, mas a gente vai continuar depois falando desse tipo de comércio e de outros também, tá bom? Então, para a próxima aula, eu deixei para vocês que vocês vão fazer os exercícios 4 e 5 da página 57 e a pesquisa sobre as curiosidades da Fenícia. Algumas curiosidades vocês vão pesquisar e vão mandar para mim, tá? Isso também vai estar escrito lá na Agenda Edu. E aí vocês já estão acostumados. Acabando de fazer, tira as fotos e manda para mim, ok? Um beijo bem grande para vocês. Tô com saudades. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!